Muy buenas tardes a todos los que ya están conectados en este momento. Eh, Hoy tenemos nuestra octava sesión de Encuentros por la Historia. Tenemos pues el placer de ya haber consolidado un espacio. Este espacio académico es una iniciativa de los grupos de investigación de religiones, creencias y utopías RCU y el grupo de investigaciones históricas en economía, política y educación adscritos al Departamento de Historia de la Universidad del Valle. Hoy tenemos en la línea temática de educación histórica el placer de tener con nosotros la participación del doctor Geisodon Guillerminari. Él es doctor y magíster en educación por la Universidad Federal de Paraná en Brasil, graduado en historia por la Universidad Federal de Paraná. Actualmente es profesor adjunto del Departamento de Historia de la Universidad Estadual del Centro-Este de Brasil, actuando fundamentalmente en la práctica supervisada de historia y en el programa de posgrado en educación. En la Universidad Estadual del Centro-Este fue vicejefe del Departamento de Historia, Campus Iratí y coordinador del Laboratorio de Enseñanza de Historia, LEIS. Es investigador del Laboratorio de Investigación en Educación Histórica, la PEDU, articulado al programa de posgrado en educación de la Universidad Federal de Paraná. En la actualidad es editor de la revista Iberoamericana de Educación Histórica y actúa y desarrolla investigaciones en las áreas de historia, educación, con énfasis en educación histórica y enseñanza de la historia. Para nosotros es un placer tenerlo en este espacio, sobre todo porque reconocemos en él un referente para pensar las discusiones alrededor de conciencia histórica y sobre todo de esta corriente de pensamiento que se denomina educación histórica, que por lo menos en la Universidad del Valle estamos intentando de explorar, de difundir y de fortalecer. Entonces, bienvenido, profesor, y bueno, esperemos que sea del agrado de todos este encuentro por la história. Então, obrigado, Javier. Antes de iniciar, só peço desculpas aos colegas, que eu vou desenvolver a minha fala em português. Eu infelizmente, não domino o castelhano e acredito que fazer um portunhol aqui é pior, não ficaria tão claro quanto eu falar em português. Eu normalmente falo devagar, já por natureza, então espero que, e vou procurar falar mais pausadamente, espero que fique claro as ideias centrais da minha reflexão e que possa contribuir para a reflexão do ensino de história de uma forma geral, né, para os colegas aí dos países da nossa América Latina e alguns colegas do Brasil aqui que eu vejo, possa contribuir para as reflexões do ensino de história de um modo geral e a educação histórica e as pesquisas, né, no campo da educação histórica também. Eu estou bastante honrado, né, de participar dessa conferência, né, e sentindo também a responsabilidade dessa conferência, né, chegar a tantas pessoas de tantos países. Então, fico bastante agradecido, primeiramente, ao Javier pelo convite, né, a possibilidade de expor um pouco do que eu venho desenvolvendo, do que eu venho pensando, do que eu venho produzindo, e que isso possa contribuir para as pesquisas, para a prática do ensino de história, né, nos nossos países, né, que nós temos nossas diferenças, mas temos muitas coisas em comuns, né, em relação ao ensino de história. Então, me sinto muito feliz e muito honrado de poder participar e desenvolver essa conferência. E agradeço, primeiramente, ao Javier pelo convite direto,
Agradeço ao grupo de investigação em religião, crenças e utopias, o grupo de investigação de história econômica, política e educacional, né, ambos do Departamento de História da Universidade Del Valle, na Colômbia, né? E então agradeço imensamente, né, a confiança para desenvolver esse trabalho. Então, caso eu esteja falando muito rápido, ou algo não esteja compreensível, fique à vontade também para se manifestar e eu procuro, né, me policiar aqui. Então, eu vou abrir aqui a minha apresentação e ela vai ser o roteiro, né, da minha reflexão. Só um minutinho. Vamos aqui. Isso foi bastante treinado. Ok. Então, aparece aí para todos a apresentação. Javier, tá ok a apresentação? Sí, sí se ve, ya está. Tá, obrigado. Então, vamos lá. Então, a ideia dessa conferência, dessa fala, são, como está colocado no título, algumas notas, né, sobre o pensamento histórico na escola, né? O que envolve essa questão e, principalmente, a gente pensar, né, num campo teórico, as possibilidades, né, do desenvolvimento do pensamento histórico na sala de aula, né, na escola, no âmbito do ensino de história. Então, a gente tem que pensar o que significa dizer que eu quero trabalhar na minha aula de história com o pensamento histórico em sala de aula. Né? O que envolve desenvolver o pensamento histórico em sala de aula? Isso é uma questão de reflexão que tem uma implicação teórica, tem uma implicação metodológica, né? Implicações técnicas, envolve a forma de organização dos materiais didáticos, quando você coloca como questão essa ideia de desenvolver o pensamento histórico em sala de aula, na escola. O que significa essa questão? Então, para iniciar essa reflexão, só um minutinho. Tá. Então, aqui, para a gente dar início a essa reflexão sobre o pensamento histórico em sala de aula, né, o que envolve essa reflexão, eu trago aqui uma citação de um livro bastante clássico aqui no Brasil, chamado Didática e Prática de Ensino de História, né, e nesse livro tem um capítulo que chama Pesquisa e Produção do Conhecimento em Sala de Aula, né? E a autora, vocês observando nessa citação, e eu acredito que isso tem uma validade aqui para o Brasil e tem uma validade para a América Latina como um todo, ela coloca que nas últimas décadas, uma das questões que vem sendo debatidas as propostas metodológicas no ensino de história, haver o desenvolvimento do conhecimento histórico, né? Como ela coloca ali na citação. Ela coloca como uma questão, né? Ela está chamando a atenção. O que envolve quando você se propõe a dizer, eu produzo o conhecimento histórico na minha aula de história, né? Como ela coloca ali na vida cotidiana da escola, né? Você simplesmente ir lá e
trabalhar alguns fatos, alguns conteúdos, trazer algumas narrativas para os alunos. Isso é desenvolver o pensamento histórico em sala de aula, né? Então, ela tá colocando como uma questão de reflexão, né? Essa relação entre a aula de história e a produção do conhecimento histórico em sala de aula, né? Então, nessa citação, ela diz que, né, aqui no âmbito do Brasil, mas eu acredito que na América Latina também, né, nos outros países da América Latina, que isso tem atravessado as discussões de propostas curriculares, de cursos de formação e, principalmente, a investigação pedagógica, né? O meu ponto de análise aqui, de reflexão, é pensar essa questão do pensamento histórico na escola do ponto de vista da investigação pedagógica, né? Do ponto de vista da educação histórica, né, que é um campo de pesquisa dentro do ensino de história, e do ponto de vista das pesquisas sobre a consciência histórica. Então, esse vai ser o meu guia, né, de reflexão. Mas isso é um problema, né, que envolve a questão da formação dos professores, implica as questões curriculares, né? No nosso caso aqui no Brasil, a questão, recentemente, a gente estabeleceu uma base nacional comum curricular, né? E essa questão da investigação histórica, da produção do conhecimento histórico em sala de aula, ela acabou, nessa proposta curricular nacional, sendo colocada à margem, né, por uma série de questões políticas, né, que não vem ao caso aqui da nossa reflexão, mas é apenas para ilustrar, né, que esse é um dos pontos de investigação do ensino de história, dentre vários, como a história do ensino de história, políticas educacionais para o ensino de história. Há um ponto que podemos pensar que é a questão da produção do conhecimento histórico em sala de aula, né? Então, esse é o meu ponto principal nessa fala, e pegando a partir, né, de uma reflexão teórica, né? Se desenvolver o pensamento histórico em sala de aula, né, desenvolver a produção do conhecimento histórico em sala de aula, tendo como referência a ciência da história, se fosse fácil, né, não seria um problema de pesquisa, né? Se fosse de fácil execução, não seria colocado por tantos autores, com tanta reflexão sobre isso, né, se fosse um ponto de fácil resolução, né? Então, porque é um ponto de difícil desenvolvimento, né? Eu trabalho numa universidade estadual aqui no Brasil, e com o que a gente chama de estágio supervisionado, que é acompanhar os alunos, a formação de professores, acompanhá-los nas escolas. Então, a gente desenvolve várias experiências, por exemplo, de trabalho com o documento histórico, que é um ponto fundamental nessa ideia de um desenvolvimento do pensamento histórico científico em sala de aula. Mas são erros e acertos, né? Erros e acertos, porque não é uma prática fácil de se desenvolver, né? Então, a educação histórica, por exemplo, como campo de pesquisa, se detém exatamente nesse ponto, né? Como que os alunos e os professores pensam as ideias históricas, como que eles aprendem as ideias históricas, para tentar, né, conhecer um pouco esse universo dos alunos e dos professores na relação com a ciência histórica, para
produzir conhecimento, né, um conhecimento que seja útil para a prática em sala de aula, né? Então, diante dessa constatação, dessa dificuldade do desenvolvimento do pensamento histórico em sala de aula e uma prática que desenvolva esse pensamento, e uma prática que esteja alicerçada na ciência da história, para que esse pensamento histórico desenvolvido no aluno, a gente possa dizer, esse aluno está desenvolvendo um pensamento histórico científico, né? Como alguns autores com tradução brasileira aqui falam, de um pensamento histórico genuíno, né? Um pensamento histórico que esteja calcado, né, relacionado a alguns princípios, né, da ciência histórica. Um deles que eu coloquei anteriormente é o uso de documentos históricos, dos mais variados. Mas você exercitar seu pensamento histórico não se encerra em você somente ter contato com fontes, né? Não bastaria levar os alunos nos arquivos, né? Falar, vejam aí um monte de fontes. Isso não é a garantia, todos nós que somos professores sabemos que não é a garantia de que seu aluno desenvolveu ali uma reflexão histórica, né, genuína a partir daquela documentação. Então, uma questão, alguns pontos que eu gostaria de colocar nessa reflexão são por que é tão difícil desenvolver isso em sala de aula. Eu lembro que, com as minhas experiências de professor de educação básica, eu nunca cheguei perto disso, né? Então, né, há muito tempo, né, como jovem formado, desenvolvia aquelas aula padrão, né, uma aula chamada aula tradicional. Ia lá, apresentava o conteúdo para o aluno, uma aula expositiva, preparava as questões e o aluno tinha que alcançar aqueles conteúdos estabelecidos no livro, estabelecidos pela minha fala, né? Então, uma questão que sempre me incomodou é por que o nosso campo de conhecimento ele encontra tantas dificuldades de se aproximar da ciência histórica quando pensa a história na escola, na educação básica, seja ela em qualquer nível, né? Então, para pensar um pouco isso, eu coloco aqui, a partir de autores brasileiros também, algumas causas, né, algumas causas que levam à ocultação do método histórico em sala de aula, né? Seriam aqui 5 pontos que dificultam, né, os professores a desenvolverem, né, o método histórico em sala de aula e, consequentemente, formar o aluno numa perspectiva do pensamento histórico científico, né? Não posso afirmar, mas acredito que outros campos, né, de conhecimento, como a matemática, por exemplo, ela não encontre essa dificuldade, né? Por exemplo, a matemática, ela tem uma relação intrínseca com a ciência de referência, né? A própria biologia, ela tem uma relação intrínseca com a ciência, né? Eu sempre, com os meus alunos, a gente conversa sobre isso, e eu pergunto para eles, ao longo da formação de vocês, na educação básica, né, os 8, 9 anos, não, muito mais, né? 12 anos de formação na escola, vocês aprenderam o nome de algum historiador, né? Vocês sabem como que o historiador pensa o passado, como que ele constrói o seu conhecimento a partir de fontes? Os alunos falam, não, professor, o que a gente teve foi uma narrativa sobre os acontecimentos que a gente não lembra muito direito. Então, por quê, né? Por que esse campo, que é a história,
tem tanta dificuldade de exercitar em sala de aula o seu método, né? Então, a minha reflexão vai nesse sentido, né? Como que a gente pode criar caminhos, criar reflexões, de forma alguma, né, sendo pretensioso, de dizer, ó, tem uma fórmula aqui, isso seria muito, muito, muito ingênuo e rasteiro, mas pensar caminhos, né? Pensar proposições a partir aí de um campo teórico chamado a educação histórica. Então, em relação a essas dificuldades, por que que o método da ciência histórica, por exemplo, ela não está presente assim no cotidiano escolar, né? Isso não quer dizer que não haja experiências, né? Não existem experiências sobre isso, há experiências muito interessantes, mas de um modo geral não é o que a gente observa. Então, primeiro elemento que eu coloco são as causas políticas. Então, a história, ela é um campo de conhecimento, e todos nós que somos professores de história sabemos disso, né? Pela própria reflexão histórica nós sabemos disso, que a história, ela é um campo de conhecimento muito utilizado para justificar regimes, né? Então, aqui no Brasil, por exemplo, nossa história republicana, ela tem mais períodos de ditadura do que de democracia. Então, estudando a história do ensino de história, a gente vê em vários momentos como esse campo de conhecimento, e principalmente esse campo de conhecimento na escola, como ele é utilizado para justificar regimes. Então, quando a história ela é convidada pelos regimes autoritários a justificar as suas ações, aí acabou a ciência, né? Porque a ciência da história ela tem uma natureza da pluralidade, né? Da diversidade, né? Me permitam dar um exemplo brasileiro. Nós nos últimos anos, os professores de história vem sendo bastante assediado nas escolas por questões políticas, né? Então, há uma pressão nos governos estaduais e no governo federal. Agora deu uma arrefecida, mas havia um projeto aqui no Brasil uma proposta de projeto, chamado Escola Sem Partido. Então, era a ideia de que a escola ela não pode ter posições políticas, né? Em nome de uma pseudo-liberdade, né? Que o aluno teria a liberdade, né, de não sofrer assédio ideológico do professor, né? Então, isso vem dentro de um contexto, né, de uma ascensão de uma extrema-direita no Brasil, né? Então, esse é um exemplo contemporâneo, né, que essa pressão política ela interfere na sala de aula, e a história é um campo de conhecimento que incomoda, né? Incomoda os poderes estabelecidos. Então, as questões políticas, elas são muito fortes nessa ocultação do método histórico em sala de aula. Então, num regime autoritário, você trabalhar com diferentes perspectivas sobre a ditadura militar, por exemplo, aqui no Brasil, isso é inaceitável, né? Nesse projeto nessa ideia do projeto Escola Sem Partido, a visão que eles têm da ditadura militar é uma visão, né, de que foi um acontecimento, um momento ali somente, né, que os militares estiveram no poder, mas se você falar de tortura, se você falar, né, de liberdade, você já está sendo enviesado, você já está sendo comunista, enfim.
né? Mas esses projetos, eles não tiveram muito sucesso nas assembleias, aí nas votações, mas a ideia está colocada, né? Em algumas escolas, esse espírito ele já tá colocado, esse espírito de vigilância, né? Então, eu lembro os meus alunos de estágio falar, professor, será que eu trabalho esse tema? Será que eu trabalho esse tema? Será que os alunos não vão me atacar nesse tema? Então, vejam, esse é uma causa dessa ocultação que talvez em outros campos das exatas isso não ocorra. Um segundo ponto que está muito conectado com as políticas são as causas ideológicas, né? A submissão, né, muitas vezes que é colocada sobre o campo de história, a submissão a modelos interpretativos, né? Então, se você pega a história do ensino de história, você vai ver em vários períodos diferentes modelos interpretativos, né? Na década de 80, aqui no Brasil, era muito forte as propostas marxistas de ensino de história, né? Então, o campo, o campo da ciência histórica, ela não pode estar submissa a ideologias, né? Porque isso fere a natureza do conhecimento histórico, que é um campo, como eu falei, né, de diversidade, né? Então, o melhor ambiente para o ensino de história crescer é um ambiente de liberdade, um ambiente, né, democrático, onde o professor tenha, né, a total autonomia, né, para desenvolver a sua prática. Claro que eu não deixo de levar em consideração, né, a série de normatizações, né, que a prática do ensino de história ela sofre, né, do currículo, da organização da escola, dos materiais didáticos, enfim, né? Mas uma proposta curricular, por exemplo, como uma proposta nacional como do Brasil, ela não poderia, né, se fechar em modelos interpretativos, né? Esse fechamento em modelos interpretativos também é uma das causas da ocultação do método. Um terceiro ponto é a própria complexidade, epistemológica da história, né? Que vai implicar na formação do professor. A complexidade do nosso próprio campo mesmo, né? De entender, tanto estudantes quanto professores, entender a natureza do conhecimento histórico, né? Como que se produz um conhecimento histórico, né? Muitas vezes, até na nossa formação, a gente tem uma boa formação para desenvolver as pesquisas historiográficas, mas quando nos deparamos com a sala de aula, com a necessidade de ir à escola, fica aquele impacto. E agora? O que eu faço com tudo isso que eu aprendi sobre a pesquisa histórica, agora lá com os aluninhos, né, de 10 anos, de 12 anos, né, ou com os jovens, né, de 15 anos, né? Como que eu organizo a minha aula para que eu traga tudo aquilo que eu aprendi na minha formação, né, de pesquisador de história para a sala de aula. E aí não é uma transição fácil, não é um caminho fácil. Então, a própria complexidade, né, para entender conceitos, por exemplo, como a verdade histórica, empatia histórica, multiperspectividade, uma hipótese histórica, né? Então, essa própria natureza da nossa ciência, ela dificulta, né, o jovem professor, né, dos diferentes fases da educação básica, dificulta pensar a sua aula a partir
do método histórico, da ciência histórica em sala de aula, pela própria complexidade que é esse campo de conhecimento, né? Eu sempre coloco para os meus alunos, complexo e abstrato é a história, a matemática não, né? Matemática não diminuindo o campo de conhecimento da matemática, mas a matemática, né? Você tem ali vários caminhos para chegar a um determinado resultado, mas aquele é o resultado, né? É um resultado único, assim, digamos, né? E a ciência da história, ela é bastante complicado, né? Então, você tem múltiplas perspectivas, você tem diferentes formas de olhar conforme a linha teórica. E aí tem um autor da educação histórica, o Peter Lee, que em alguns textos dele ele diz assim, a história ela é de difícil aprendizagem porque ela é contraintuitiva, né? Então ele diz assim, aquilo que de formas de pensamento que os alunos trazem para a escola, que serve muito bem no cotidiano, né, no seu dia a dia, quando transportados para o pensamento histórico, ele causa confusão. Ele cita um exemplo lá, uma criança, por exemplo, se o amiguinho dele quebrou o vidro, foi o amiguinho dele que quebrou o vidro, né? Não foi outra pessoa. Então, ele é intuitivo na criança aceitar só uma verdade, que não existe duas verdades. E no pensamento histórico mais complexo, essas possibilidades se colocam, né? Você tem o mesmo acontecimento, mas você tem diferentes perspectivas sobre esse acontecimento. Então, gerar essa forma de pensar na criança e no adolescente precisa de formação, né? Precisa de aula de história e precisa educar o pensamento, né, a partir das ferramentas da ciência da história, para que essa forma de pensar, essa cognição seja adquirida. Então, o Peter Lee coloca, ela é contraintuitiva, ela não é um pensamento do senso comum, ele necessita de uma complexidade, né? Então, a necessidade, né, de aprender a pensar historicamente tem que ir para a escola, né? Então, isso é bastante interessante. Aí, um outro elemento dessa ocultação é a formação dos professores. Aí, né, nós, formadores, né, temos a dificuldade de formar os jovens professores nessa perspectiva, né? Essa é uma questão colocada aos cursos de formação. Muitas vezes pensamos nessas perspectivas, desenvolvemos essas práticas, mas não necessariamente os jovens professores incorporam isso na prática deles, né? Aí há uma série de questões que têm que ser pesquisadas também em relação à cultura da escola e essa relação com a formação de professores. E o último elemento é a própria falta, né, de divulgação, né, e das novas pesquisas sobre a didática da história, as didáticas específicas, né? Então, a própria precariedade do avanço do nosso campo de pesquisa e de conhecimento, que é a didática da história, né? Assim, nos encontros de educação, né, ou dentro do campo da educação, a didática da história não é o campo, assim, né, com mais evidência, né? Então, aqui no Brasil, por exemplo, é muito forte a história da educação, as políticas educacionais, né, em termos de espaço dos eventos, né? E as didáticas, elas têm um espaço muito pequeno, né, de circulação
desse conhecimento. Então, eu coloco esses 5 pontos, né, para ilustrar por que essa dificuldade de se desenvolver essa forma de ensinar história, né, com referência ao método da ciência da história, que esse método vai levar a um desenvolvimento de um pensamento histórico científico, né? Então, eu coloco isso até para ilustrar, né, o quanto é necessário colocar esse problema, né, que eu trago aqui nessa apresentação. Então, pegando aí do último ponto, que é a didática da história, então eu já entraria aqui numa reflexão, então, dentro desse campo da didática da história, alguma coisa, né, alguns elementos, algumas notas, né, como diz o título da apresentação, sobre esse campo da didática da história, né, e algumas contribuições desse campo para a gente pensar, né, essa questão do desenvolvimento do pensamento histórico nas escolas. Então, eu vou trazer algumas contribuições de um filósofo da história alemão, chamado Georg Hisen. Eu coloquei aqui a fotografia dele e ao lado são algumas obras, né? Elas estão em português, até por orientação do Javier, porque, de repente, as traduções, né, no espanhol, no castelhano, tem alguma diferença, mas são as principais obras que a gente tem traduzidas em português, né? A Razão Histórica, a Reconstrução do Passado, História Viva, que é uma trilogia, e o último livro, Teoria da História, uma teoria da história como ciência, no qual ele faz uma revisão dessa trilogia e traz avanços, né? Então, esse autor tem trazido grandes contribuições no Brasil, né, e em outras partes, né, do mundo, para pensar a didática da história, né? Então, vou procurar demonstrar, né, em que aspectos a reflexão desse autor pode contribuir para pensar o problema aqui que eu trago, né? Então, é o Georg Hisen, ele é um filósofo da história alemão. Aqui no Brasil ele tem uma recepção bastante interessante em teses e dissertações, né? É um filósofo da história que ele ainda está vivo e ele é muito muito produtivo, né? Então, ele sempre está publicando artigos e tem essas obras aí que tem servido como referência para pesquisa e ensino de história aqui no Brasil e em outras partes do mundo. E então, assim, em linhas gerais, para ficar claro como que a partir desse autor a gente pode trazer ele para o ensino de história, o Hisen, ele trabalha dentro da teoria da história, né? Então, ele não é um autor que pensa a pedagogia ou o ensino de história diretamente. Ele trabalha dentro do campo da teoria da história. Da teoria da história e dentro dessa teoria da história, né, da história como ciência, ele destaca algumas dimensões didáticas da ciência da história. Então, esse é um aspecto muito interessante do Hisen, que didática da história para ele está dentro da ciência da história, né? Não é algo separado da ciência da história, né? Então, não se trata de um autor que pensa a transposição da teoria da história para a escola, né? Ele está pensando dimensões didáticas
da ciência da história. Só antes de eu seguir, tá claro? Tá ok? Todos? Javier? Tá claro? Tá tudo bem? Tá, então tá ótimo. É que dá medo que trave, de repente eu tô... Já travou aqui e eu tô falando a hora. Assim. Então, beleza. Então, o Riesen, como eu coloquei, ele chama a atenção que a ciência da história, nos seus processos de pensamento, ela tem dimensões didáticas. Né? Isso é muito interessante de se pensar. Então, e ele diz, qual que é o momento da história da ciência da história, que a história vai se apartando dessas dimensões didáticas. Então, ele diz assim, o meu esforço é retomar, dar clareza, dar consciência da existência dessas dimensões, né? Que foram se perdendo ao longo do processo da própria ciência da história, né? Ele diz que, no processo de cientificização do conhecimento no século XIX, as dimensões didáticas, que eram muito fortes no século XVIII, elas foram perdendo a importância ao longo desse processo de cientificização, né? O processo de profissionalização da ciência da história. Ele diz assim, então, nesse processo, a ciência da história foi se colando ao método, como trabalhar com as fontes, como fazer as perguntas, e a didática da história foi sendo relegada para o campo da pedagogia, né? E aí, esse é um outro fator desse descolamento da ciência da história da escola, que é nesse processo onde a didática da história começa a ser um problema da pedagogia, da didática geral, e não da ciência da história. E o Riese vai dizer, no século XVIII, no Iluminismo, a ciência da história, ela pensava de forma didática, né? Porque o que o Riese está dizendo aqui, o que é a didática para ele? É a clareza, a consciência que a ciência da história tem relação com a vida, né? Então, lá os iluministas, a história tinha uma função de orientação da vida, né? Tem aquela célebre frase, a história é a mestra da vida, né? Porque você aprendendo história, você pode orientar a sua vida, né? Você pode, com os conhecimentos, orientar a sua ação na vida presente. Então, a proposta do Riesen é não resgatar, né, tal como foi no Iluminismo, mas é chamar a atenção, demonstrar que a ciência da história ela tem uma relação com a vida, ela tem uma relação intrínseca com a vida, né? Então, a gente poderia dizer que nos pontos da teoria da história do Riesen, no qual o conhecimento histórico tem uma relação com o seu público, né? Sobre os usos públicos do conhecimento histórico, ali é um problema de didática da história, né? Eu sempre coloco para os meus alunos, ao longo do curso de História, eles fazem 4 anos, eles só vão descobrir que a história, o conhecimento histórico que eles aprenderam nos 3 primeiros anos, tem que servir para o público, né, para a sociedade, é quando eles vão para a escola, né? E pela teoria da história do Riesen, ele vai dizer assim, não, a história ela tem uma relação intrínseca com a vida, né? Que o historiador deveria ter essa dimensão ao produzir o conhecimento histórico, né? Então, a ideia de didática da história, assim, em linhas gerais, do Riesen, é essa ligação
né, que o conhecimento histórico, a ciência da história, então veja, ele não está pensando em escola, mas a forma que ele pensa nos ajuda muito a pensar o ensino de história na escola, porque é o momento que você tem que colocar o conhecimento histórico à prova de um público, né, que são os alunos, de uma relação, de um uso público do conhecimento. Mas quando o Riesling está falando de didática da história, também é bom frisar que ele não está falando só de escola, né? Ele está falando de todas as formas de relação do conhecimento histórico com o público, com a sociedade, né? Então, ele tem escrito sobre mídia, sobre museus, né? Bastante interessante. E aí ele diz, ó, essa relação da ciência histórica com a didática da história fica mais claro na minha matriz disciplinar da ciência da história. O que é essa matriz disciplinar da ciência da história? Então, o Riesling, ele trabalha a partir de uma ideia da metateoria, né? E, através dessa metateoria, ele chega a 5 elementos cognitivos que caracterizam o pensamento histórico-científico. Então, o que o Riesling está dizendo? Ó, existe diferentes vertentes historiográficas. Existe história econômica, microhistória, história marxista, história, né, enfim, né, uma floresta, né, de historiografia. Daí a meta-história é olhar, porque a historiografia ela já desenvolve um determinado pensamento. Então, a meta-história é pensar sobre essa forma de pensamento. Então, ele define 5 elementos que são universais a todas as correntes historiográficas, por exemplo. Então, todo historiador, segundo a teoria do Riesling, ele, ao produzir o seu conhecimento, ao produzir a sua dissertação, a sua tese, ele passa por 5 etapas de pensamento, né? E aí que é uma contribuição interessante desse historiador para o ensino de história, né? A gente pode usar a matriz disciplinar como um caminho metodológico para desenvolver nos alunos o pensamento histórico científico, né? Riesling está colocando ali, decantando, né, de todas as formas de pensar a história, a ciência da história, né? As estruturas cognitivas que são utilizadas quando você se depara com um documento, né? Como que você chega a um problema. Ele, como filósofo da história, que pensa sobre a ciência da história, ele estabelece esses cinco elementos que ele vai chamar de matriz disciplinar da ciência da história, né? Que ele apresenta em forma de uma espiral. Então, aqui tem os cinco elementos, né, que envolvem a matriz disciplinar do Riesling. Então, o que ele quer dizer? Ele quer dizer assim, ó, o historiador, ele segue essa matriz. Quando ele começa o seu problema de pesquisa, esse problema está ligado aos interesses, carências de orientação de um determinado tempo, né? Aquilo que a gente aprende na graduação, né? Toda pergunta histórica, toda pergunta é feita a partir, né, de um momento, né? O historiador é escravo do seu tempo. Esses interesses, né? Então, vejam aqui, do lado inferior da matriz é a vida, e a parte superior é a ciência especializada. Então, tem uma relação, por isso que há dimensões didáticas dentro dessa matriz, que o Riesling chama atenção, são essas relações com a vida, né? Então, assim, rapidamente, o historiador, ele parte de interesses com a sua pergunta, depois ele vai ter que buscar perspectivas teóricas, que são as ideias, para pensar esse problema,
ele vai ter que submeter as ideias dele aos métodos de investigação, que é o trabalho empírico com as fontes. Então, aqui você já tem o problema, a pergunta, que são baseados nos interesses, as ideias, o método. Desse processo de pesquisa das ideias e métodos, o historiador precisa produzir uma representação. Ele precisa escrever, aí que a historiografia, a escrita da história, que ele chama de formas, as formas de apresentação. E toda essa produção do conhecimento, que parte dos interesses, aqui das carências de orientação de um determinado tempo, assim que o produto é finalizado, ele volta para a vida com a função de orientação, que ele chama uma função de orientação existencial. Depois, claro, aqui dentro da teoria isso se desdobra, né? Essa orientação, ela é orientação para a formação da identidade histórica, para a vida prática, né? Mas aí se estenderia bastante. E aí ele chama a atenção desses 5 elementos cognitivos que o historiador percorre para produzir o seu conhecimento. 3 deles são elementos de uma didática da história, que é os interesses, que são as carências de orientação, as formas, né, que é a historiografia, a narrativa da história, e as funções de orientação. Então, são os elementos que estão ligados à vida, né? Então, a partir dessa matriz, a gente pode pensar, né, tomar essa matriz do pensamento histórico científico, do Riesing, como um caminho metodológico para o ensino de história, né? Essa é uma proposição, é um desafio, né? Não é como se diz, não é uma receita, né? Mas uma possibilidade, né? Então, aqui, a partir da matriz, então, como uma possibilidade, né, de se utilizar dessa matriz para pensar o desenvolvimento do pensamento histórico do aluno, né, eu coloco aqui algumas considerações, né? E eu acho bastante interessante essa matriz do Riesing, que ela apresenta um caminho, né? Um caminho para a gente de elementos que são universais ao pensamento histórico, né? Não há um engessamento, por exemplo, de uma determinada perspectiva historiográfica, né? São elementos universais, né, do pensar histórico científico. Então, as minhas considerações, então, a partir dessa matriz é que, primeiro, ela apresenta um caminho metodológico, né? Ela pode ser um guia de orientação para a gente pensar um método de ensino de história que seja baseado no pensamento histórico científico, né? Eu tenho feito experiências com meus alunos a partir dessa matriz, né? Como eu falei para vocês, com erros e acertos, né? O ponto 2, que ela possibilita uma história significativa para o estudante, porque se a gente levar, né, em consideração que o ponto de partida da aula sempre tem que ser os interesses dos alunos, né? Então, pegando aqui o ponto de partida, que são as carências, né? Então, o historiador trabalha com as carências, o professor de história pode trabalhar com as carências, né? E as carências de orientação, ou até mesmo os interesses que os alunos têm de conteúdos, né? Pode ser o ponto de partida. Claro que aqui a gente tem que levar em consideração
toda a normatização que as escolas sofrem, né? As escolas aqui no Brasil, por exemplo, as escolas particulares, elas são bem engessadas. Já as escolas públicas têm uma liberdade maior de trabalho com os conteúdos. Então, cada ponto desse gera uma série de necessidades de pesquisas para a gente saber também como proceder, né? Então, por exemplo, a gente não tem muito claro quais são os interesses da juventude na atualidade, né? Quais são os interesses da juventude em meio à pandemia ou depois da pandemia? Serão os mesmos interesses que anteriormente? Então, cada ponto desse é um ponto de investigação, né? Então, o terceiro ponto, né, utilizando essa matriz como um caminho metodológico, possibilita o trabalho, né, com ideias, né, que eu chamo aqui de trabalho com concepções substantivas e epistemológicas, né? Então, a introdução de ideias historiográficas, a introdução das questões epistemológicas, do trabalho com as fontes, do método, né? Um quarto ponto que a gente tem desenvolvido experiências bem interessantes lá na Unicentro, que é a produção de narrativas, né? Que seria o quarto elemento cognitivo, né? Então, o ensino de história, ele sempre tem que trabalhar com narrativas, né? Esse é o produto do historiador. Essas narrativas, na ciência da história, geralmente são narrativas escritas. Na escola, isso pode se ampliar bastante, com narrativas iconográficas, o trabalho com quadrinhos, né, que o Marcelo Fronza, colega, desenvolve pesquisas bastante interessantes nesse campo, né, a produção de narrativas de quadrinhos, narrativas fílmicas, narrativas escritas, produção de cartazes, enfim, né, uma série de possibilidades. E o quinto ponto e último é essa matriz permite pensar as funções do ensino de história na sociedade, né? Eu venho pesquisando desde a graduação ensino de história e a gente já passou por várias funções do ensino de história, né? Então, lá na década de 90 era a formação da cidadania, né? A formação para a paz. Então, tem uma série de discussões nesse sentido. E a matriz, né? Seguindo a matriz da ciência da história do Riesen, a gente pode pensar que as funções do ensino de história na sociedade seja as funções de orientação, né? De orientação temporal, de formação da identidade histórica, por exemplo, que é a ideia de que o aluno consiga se reconhecer a sua vida dentro de um aspecto temporal, né, de um recorte temporal, que até o Riesen fala aqui, com o estudo da história a gente ganha tempo, né, não que a gente, infelizmente, não ganha tempo de vida, mas a gente coloca a nossa vida, a nossa subjetividade dentro de uma estrutura temporal, né, que pode vir lá dos gregos, dos romanos, né, e passando ao longo da história, né? Então, eu procurei nessa fala partir, então, da ideia de alguns apontamentos sobre como desenvolver o pensamento histórico em sala de aula, o pensamento histórico científico em sala de aula, né? Coloquei ali alguns empecilhos, né, do desenvolvimento desse tipo de trabalho e procurei, a partir de uma teoria determinada, colocar algumas reflexões que possibilitem, né, nós pensarmos sobre essa questão do pensamento histórico na sala de aula, né? Mas essa é um autor, é uma perspectiva, né? Dentro desse universo há várias questões, né, que a gente pode colocar. E eu encerro por aqui e agradeço imensamente a atenção de vocês. Bom, agradecemos la presentación del profesor Jason. Ha sido muy interesante encontrar
digamos, que en un breve tiempo nos haya expuesto una serie de elementos bien interesantes para el debate y para pensar el problema de la didáctica de la historia desde este enfoque, como él ha aclarado. Vamos a proceder entonces a la sección de preguntas. Para los que están, digamos, participando por primera vez de este espacio, las preguntas las vamos a realizar a través del chat y yo se las voy a transmitir, se las voy a leer al doctor Jason Germinari. Professor, se você precisa alguma tradução de uma pergunta, fale para mim. Tá bom. Entonces, bueno, vamos a comenzar a hacer las preguntas. También hay los que nos están viendo a través de Facebook, también está la posibilidad de realizar estas cuestionamientos a través de la página de Facebook. Yo quisiera comenzar, mientras los asistentes se animan un poco, a preguntarle al profesor cuál es su posición frente a la posibilidad de relacionar teóricamente y metodológicamente para pensar esto del pensamiento histórico en la escuela, las propuestas que se desarrollan, por ejemplo, desde perspectivas anglosajonas, como las que ha trabajado Peter Lee, ¿sí? Y toda esta idea de conceptos de primer orden, conceptos de segundo orden, y si hay una posibilidad real de una relación con la teoría propuesta por John Reusen, ¿sí? Digamos que ahí hay unos debates interesantes de que algunos consideran que son incompatibles como teorías, ¿sí? Que son incompatibles y que, digamos, que no se podrían mezclar. ¿Cuál es su posicionamiento? Porque veo que en algún momento ha citado a Peter Lee y hay algunas categorías que usted utiliza, digamos, de esta tradición anglosajona. Entonces quisiera saber su posición frente a esta discusión. Aham. Legal. Então, é interessante a sua questão. Primeiro, por conta de uma confusão, né, entre a educação histórica e a didática da história, né? Claro que isso daria uma discussão só sobre isso, mas esse é um primeiro ponto importante de se destacar, né? São tradições diferentes, né? A educação histórica seria uma tradição anglo-americana, né? Cujo país pioneiro é a Inglaterra, né? Que desenvolveu essas reflexões sobre conceitos substantivos, que seriam os conteúdos de história, né? O conteúdo em si da história, que são os conceitos substantivos, e os conceitos epistemológicos, ou de segunda ordem, como o Javier colocou, que seriam os conceitos epistemológicos, né? Uma gama variada, né? Com empatia histórica, multiperspectividade, né? Enfim. E a proposta anglo-americana, né, da educação histórica é que a educação histórica na escola seja um trabalho que una esses dois conceitos, né? Se o professor trabalhar só os conceitos epistemológicos, ele vai estar dando filosofia da história para os alunos. Então, ele teria que trabalhar com os conteúdos, né, lá do currículo, mas junto com os conceitos epistemológicos. Então, um exemplo. Vou trabalhar Renascimento, eu estou trabalhando Renascimento, mas estou desenvolvendo o conceito de mudança histórica, ou de multiperspectividade, né? Então, assim, em linhas bem gerais, essa é a proposta da educação histórica. Então, é um campo de investigação diretamente ligado à escola, né? Então, as pesquisas da educação histórica na tradição anglo-americana
pensar a escola, problemas que partem da escola e conhecimento produzido para a escola. A didática da história, na reflexão do Riesen, ela é no campo da filosofia da história, né? Como eu falei, a didática da história do Riesen são questões que estão dentro da ciência da história, que ele pensa dentro da teoria da história, que elas servem para a educação, mas o Riesen não é um pesquisador da escola, né? Ele é dentro da filosofia da história. Então, nós que pensamos sobre o ensino de história, promovemos esse encontro entre a educação histórica e a didática da história, né? Essa é uma leitura bastante particular, né, do Laboratório de Pesquisa em Educação Histórica da Universidade Federal do Paraná, aqui no Brasil, né? Então, que procura pensar a educação histórica a partir do encontro dessas duas perspectivas, da didática da história e da educação histórica. Então, né, chegando na pergunta do Javier, eu vejo como bastante possível a relação entre esses dois campos, nessas duas tradições pedagógicas, essas duas tradições de reflexão, e vendo que a didática da história do Riesen traz uma contribuição para a educação histórica, que ele avança num ponto que a educação histórica até algum tempo não avançou muito, que é nas questões da formação, né? Nas questões das funções de orientação, né? Então, a perspectiva anglo-saxônica traz uma contribuição imensa, né, de chamar a atenção, aonde está o desenvolvimento do pensamento histórico dos alunos são nos conceitos epistemológicos. Não adianta ficar trabalhando só os conteúdos se não desenvolver os elementos epistemológicos, né? E fala pouco sobre, e com isso, esse aluno formado, para que serve isso? Né? Aí a didática da história do Riesen traz uma contribuição fantástica quando pensa as funções de orientação existencial, a formação da identidade histórica e a formação para a vida prática, né, para a ação política, por exemplo. E aí, uma leitura da professora Maria Auxiliadora, que ela tem uma proposta de uma matriz, de uma aula histórica, onde ela faz essa fusão da educação histórica de vertente anglo-saxônica e a didática da história, e ela localiza os conceitos de segunda ordem naquele segundo ponto da matriz, né, que já é na ciência especializada, que são as ideias, né, as ideias históricas, e ali também os conteúdos substantivos, e no método, né? Então, dentro daquela matriz que eu projetei, ali está contemplado nas ideias e nos métodos, na parte da ciência especializada, a possibilidade dessa relação com os conceitos substantivos e os conceitos de segunda ordem. Então, a utilização da matriz como um caminho metodológico para o ensino de história, ela não anula toda a contribuição da educação histórica, né? Ela contempla e faz avançar nesses aspectos, eu vejo, das funções de orientação, né? Mas isso é uma leitura bastante particular dessa relação, né? Como não é uma leitura minha também, né? Somente minha, mas desse grupo, né, do Laboratório de Pesquisas em Educação Histórica. Responde. Bien, profesor. Mientras se animan aquí en el chat,
hay una pregunta por Facebook en la que se plantea que si hay algún lugar en la propuesta que ha presentado a la idea de interdisciplinariedad, porque en la propuesta se ha centrado mucho en el tema del lugar que tiene la ciencia histórica, si en esta propuesta habría algún lugar a esa idea de interdisciplinariedad, o no es posible. Não tem. Assim, o meu pensamento, ele é bem disciplinar, sabe? Então, essa é uma falha de formação, e essa reflexão, até acredito que a pergunta venha do sentido, né, que eu dei para a apresentação, ela é bem disciplinar, né, dentro da ciência da história, mas pensando, né, nessa questão, se essa proposta de ensino de história, ela promoveria uma interdisciplinaridade, eu vejo que sim, principalmente no aspecto da função, a função de orientação existencial, né? Eu não toquei aqui nessa conferência nos estudos sobre o novo humanismo do Riesen, né? Então, o Riesen, em estudos mais recentes dele, ele diz, né, na defesa que ele faz, essa função de orientação existencial, de formação de uma identidade histórica, de uma orientação temporal para a vida prática, né, para que as pessoas consigam encontrar sentido histórico para suas vidas, né, ele coloca que o ponto principal dessa orientação seria o desenvolvimento, né, seria a promoção de um novo humanismo, né, como ele fala. Então, o Riesen está muito ligado, né, lá ao iluminismo, né, então é daí que vem essa ideia do novo humanismo. E esse novo humanismo, né, por que ele é novo, né, que o Riesen procura discutir as questões ali do etnocentrismo, né, esse novo humanismo, ele não pode gerar, né, o etnocentrismo. Então, nesse aspecto, né, as questões como a multiculturalidade, a globalização, então, todos esses aspectos são contemplados, né, nessas discussões. Então, eu vejo, né, pensando na escola, por exemplo, né, nesses aspectos da formação, né, o contato, né, com outros campos de conhecimento, ele é bastante salutar, né? Mas, assim, infelizmente, não é um campo que eu tenho produzido conhecimento, assim, sobre a interdisciplinariedade, né? Eu sei que há estudos muito sérios nesse campo, né? Mas essa reflexão da didática da história e da educação histórica, ela tem esse aspecto disciplinar forte, né? Eu não sei, talvez porque aqui no Brasil a questão da interdisciplinaridade nunca foi, no campo educacional, tratada de forma muito séria, sabe? Ela acaba sempre, na verdade, a gente tendo mais perdas do que ganhos, né, com a interdisciplinaridade, né, em aspectos metodológicos, né, da ciência de referência, né? Mas vejo que abre-se um campo bastante interessante para a promoção da interdisciplinaridade nas questões das funções de orientação existencial, né? Porque a existência, ela é múltipla, né? Então, ela requer conhecimentos, né, de várias áreas, né? Muchísimas gracias, doctor Jason. Hay una pregunta que plantean alrededor de si puede a través de un ejemplo concreto mostrar algunos resultados de la aplicación de la matriz de Rius en investigación o en la escuela, con un ejemplo concreto. ¿Cuáles han sido los resultados? Tá.
Então, assim, vou pegar a partir... quando eu dei aula na educação básica, não posso dar esse exemplo, porque o contato com a teoria da história do Riesen aqui no Brasil é bastante recente, né? Então, ela, eu poderia dizer assim, de 2000 para cá, né? Mas vou dar alguns exemplos do que a gente vem desenvolvendo de pesquisas e tentativa de intervenção no âmbito do estágio, né? Então, eu desenvolvi um levantamento de dados numa escola na região que a minha universidade está, e a gente percebeu interesses dos alunos, né? Assim, que eu denominei assim de, de histórias, eu coloquei assim, de histórias de outros continentes, né? Mas eles tinham muito interesse de trabalhar com a história da China, com a história de países da Oceania, né? Então, essa pesquisa foi feita numa sala lá, de aproximadamente 30 alunos, né? E ficou muito evidente, né? Que a história do Brasil, como é contada, a história quadripartite, né? A história antiga, a história medieval, moderna e contemporânea, eles até destacam que é importante aprender a história nesse sentido, mas não tinham interesses nessas outras formas de história, né? Então, a partir desses interesses, né, que ele falava lá, histórias de pequenos países, enfim. Então, a partir desse interesse, a gente tentou, né? Então, partindo do primeiro aspecto cognitivo ali da matriz, tenta pensar uma intervenção, né, a partir desses interesses. E aí, os alunos, a partir desses interesses, a gente pensou num determinado ano, né, trabalhar com estágio a partir desses conteúdos, né? Então, é claro que aqui a gente fez uma pesquisa qualitativa e estendeu para outras escolas, né? Então, pensando da seguinte forma, essa foi uma amostra que é representativa dos interesses dos jovens daquela região. Claro que, né, é, isso tem que ser investigado, né, se isso se repete nas outras escolas, mas a gente partiu desse princípio, né? E aí, negociando com as escolas, então, como eu estou falando para vocês, no âmbito da formação de professores, né, do estágio, levamos como proposta trabalhar a história da China, a história da Índia, né? E teve uma recepção bastante interessante, né? E aí a gente procurou trabalhar com ideias historiográficas, com documentos históricos relacionados a esses conteúdos e a produção de narrativas como ponto final, né, como eu coloquei lá anteriormente, de diferentes, diferentes formas de narrativas, né, a partir desse trabalho. Mas a relação aqui maior, né, foi o diferencial aqui, foi
esse levantamento dos interesses, né, que eu considerei, né, como carências de orientação no tempo, né, dos jovens, né, por exemplo, um interesse muito grande na China, porque, né, a gente convive com a China cotidianamente, né? Quando eu era jovem, aqui tem uma expressão no Brasil, quando era para dizer que o negócio era muito longe, falava, esse troço é lá na China. Mas só que a China agora não é tão longe, né? Então, nos produtos, na televisão, em todo momento. Então, eu achei interessante que os alunos tiveram esses interesses, né, nesse trabalho, né? Mas veja, esse é um trabalho bastante livre, né? Um trabalho de formação, de estágios, né? Negociado com as escolas. Geralmente, as escolas não têm... As escolas, quando a gente vai para a formação, as escolas determinam os conteúdos, né? Então, tem que trabalhar esse conteúdo e seguir o conteúdo da professora, né? Ou do professor. O que a gente tem feito é que no início do trabalho de intervenção do aluno, ele faça o levantamento, e aí essa é uma contribuição da educação histórica na perspectiva anglo-saxônica, o levantamento dos conhecimentos prévios, né? Os conhecimentos prévios que os alunos têm sobre aqueles conteúdos, né? Eu vou trabalhar a Revolução Industrial. Quais são os seus conhecimentos prévios? Algumas perguntas, alguma atividade, uma dinâmica, para que eles expressem esses conhecimentos prévios. Mas, em termos de pesquisa, a gente não pode afirmar que esses conhecimentos prévios sejam interesses, carências de orientação, né? Eu acho que as carências de orientação, elas são de outra ordem, é diferente de conhecimentos prévios, né? De repente ele tem conhecimentos prévios, mas aquilo ali não é uma carência de orientação, de repente ele quer saber, né, por que que ele não pode ter as roupas que outros meninos têm, né, a desigualdade, alguma coisa nesse sentido, né? Então, são essas experiências que a gente tem feito, mas com bastante dificuldade. Bastante dificuldade. Não é um processo fácil, não, né? Bueno, Tem muita vamos a hacer, criatividade, né? vamos a realizar las últimas dos preguntas para que el profesor pues, dé una respuesta eh, Curtita. corta, sí, corta para que el tiempo ya, pues vamos una hora y media, pero pues es interesantísimo. Las personas que de pronto tengan otras preguntas, yo sé que el doctor Germinari no tiene problema de que después socialicemos su correo y que puedan establecer contacto Claro, con sim. él para alguna interrogante que les haya surgido a través de esta presentación. Entonces, estas son las dos preguntas, doctor Germinari. Dice Ingrid Torres, buenas noches, gracias por los puntos socializados. Un saludo desde el colectivo de Historia Oral de Colombia. La propuesta de didáctica de la historia correspondiente a las trayectorias de la sociedad europea, ¿qué retos, puntos y aportes puede recibir de la realidad latinoamericana, entendiendo nuestros contextos particulares del presente? Esa es la primera. Y de Deixa eu una ver se eu vez... entendi. Por ser um teórico... Qual é o aporte da teoria que é, em parte, da Europa, se você entende essa teoria para a realidade latino-americana? Tá. Qual é a... la siguiente pregunta es realizada por Marcelo Fronza. Dice, bueno, óptima conferencia, excelente conferencia. ¿Cómo entiende la relación de multiperspectividad con los caminos metodológicos de la matriz disciplinar de historia, de modo que ayude a orientar temporalmente la vida de los estudiantes? Entonces, pues tiene la palabra, doctor Jason. Cortico, por favor. Gracias. Tá bom. Então, a questão da realidade latino-americana, né? Isso a gente
a gente tem que colocar em perspectiva, né? É uma questão bastante importante, né? Que, por exemplo, se você toma as funções de orientação existencial, né? Da forma que o Risen trabalha, para nós aqui na América Latina, parece pouco, né? Quando ele fala a promoção de um novo humanismo, né? Nossas questões de desigualdade social, de nossos problemas de classe, né? Então, isso é um aspecto que a teoria, que o Risen, né, não discute na sua teoria da história, né? Principalmente quando ele propõe, né, que a ciência da história pode promover o novo humanismo, né? Essa é uma questão que a gente tem que trazer para a discussão, né? Então, mas eu vejo que também esses elementos da matriz, né, eles como são elementos universais, né, são estruturas cognitivas universais, elas podem estar a serviço, né, do desenvolvimento, né, de um pensamento histórico que seja, vamos colocar assim, útil, né, para os nossos problemas latino-americanos, né? Então, porque se você parte dos interesses, das carências de orientação, e aí acho que é a virtude dessa proposta do Risen, essa ligação da ciência com a vida, né? Então, quando você tenta ligar a sua prática de ensino com a vida, está ligando com a vida do seu aluno que está à sua frente, né? Então, esse aluno, ele é brasileiro, ele é latino-americano, ele é iratiense é a cidade que eu trabalho, Irati. Então, esse fato de levar em consideração esses interesses ou os conhecimentos prévios, né? Isso vai conectar o desenvolvimento né, desse pensamento histórico aos problemas latino-americanos, né? Mas, em específico, as discussões sobre o novo humanismo, né, do Risen, se aqui as pessoas que participaram tiverem interesse, quando forem ler, né, vão perceber, né, que tem uma relação com a Europa ali muito forte, né? E os problemas europeus, a gente sabe, não são nossos problemas latino-americanos, né? Então, esse componente, essa questão tem que ser levada em consideração, sim, quando se pensa a matriz como um caminho, né, para o ensino de história. E aí a questão do Marcelo seria na matriz a questão da multiperspectividade, é isso, Marcelo? Né? Então, essa questão ela se contempla no aspecto das ideias, né? Das perspectivas orientadoras sobre a experiência do passado. Né? Então, entrando só um pouquinho na teoria da história do Risen, né? A partir das carências de orientação, dos interesses, né? Aí as pessoas, como que a história pode contribuir para a superação dessas carências? O primeiro passo é demonstrar, né, que existe uma diferença entre o passado e o presente, né? Que o Riesen chama da percepção,
né? Então, esse seria o primeiro passo, né? Então, lá com as crianças, por exemplo, uma foto de um mesmo lugar antigo e uma foto atual. Então, esse é o primeiro exercício do pensamento histórico. Perceber que passado e presente são diferentes. E aí, então, como é que vamos pensar essas diferenças? Aí entram as ideias, as perspectivas. E aí a multiperspectividade é importante para mostrar que, para você perceber essa diferença entre o passado e o presente, existem múltiplas formas, né? Então, eu penso assim, se o aluno sai da escola com a ideia de que é possível você fazer diferentes perguntas para o passado, olhar o passado de diferentes formas, né? Um mesmo passado, a partir que ele reconheça essa diferença entre o passado e o presente, ele já está tendo uma grande formação histórica, né? Ele não sai uma narrativa única, né, do professor, mas sai com a narrativa do professor e a narrativa que ele construa sobre o passado, né? Isso é desenvolver a multiperspectividade, e isso é um grande passo no sentido da formação do pensamento histórico científico dos alunos. Espero que tenha Excelente, contemplado. excelente respuesta, doctor Germinari. Bueno, agradecer al profesor Jason por el tiempo que nos ha dado para desarrollar esta sesión de Encuentros por la Historia. Ha sido muy interesante en términos teóricos, pues entender un poco más la postura que hay alrededor de no solo la conciencia histórica, sino la educación histórica como corriente. Y bueno, agradecer a todos los que pues asistieron a esta sesión. Antes de darle la palabra al profesor Jason para que se despida, les recuerdo que la próxima semana tendremos el día jueves la conferencia del doctor Manuel Ramos Medina, que es profesor del Centro de Estudios de Historia de México, CARSO, con la conferencia Hernán Cortés y el nacimiento de una nueva era. Esta conferencia se realiza en la línea de historia. Y en la línea de enseñanza de la historia tendremos el día viernes al doctor Manuel Salamanca López de la Universidad Complutense de Madrid con la exposición, con la conferencia Tecnología y Enseñanza de la Historia, cuando el tiempo y la distancia no importan. Debido a que el profesor se encuentra en España, la distancia horaria nos dificulta tener y cumplir con el mismo horario que hemos desarrollado las actividades a lo largo de este Encuentros por la Historia. Entonces, esa conferencia va a ser a las 2 de la tarde, hora Colombia, menos 5 GT, M por la distancia horaria. Entonces, pues todos y todas están cordialmente invitados a estas dos conferencias. Doctor Jason, le doy la palabra para que se despida y nuevamente un agradecimiento enorme por haber aceptado nuestra invitación. Bem, eu que agradeço, Javier, muito obrigado pela oportunidade. Peço desculpas pelo limite da falta de domínio do espanhol, né, para que pudesse ficar mais claro a apresentação. E pedir desculpa também que eu passei um pouco do tempo, né, de 40 minutos, deu uma avançada. Mas fico muito feliz pelas perguntas e muito grato, né, de poder falar para os colegas da Colômbia, do Peru, né, os meus colegas do Brasil aqui prestigiando, né, fico bastante feliz e agradeço e espero que tenha contribuído e que possa voltar a ter esse encontro com vocês. Muito obrigado, Javier. Gracias, un aplauso al doctor Jason. Las conferencias, acá hay unas preguntas por el chat donde dicen dónde nos pueden conseguir estas conferencias. Las estamos grabando y tenemos un canal de YouTube que se denomina Encuentros por la Historia. Ahí la profesora Carolina Badía en el chat les han colocado el enlace. Ahí podrán encontrar las 6 conferencias que hemos desarrollado hasta el momento. La del doctor Jason Germinari y la de la doctora Mabel López que se realizó ayer, las subiremos en este fin de semana, entonces ahí ya encontrarán las 8 conferencias. Igualmente las pueden consultar a través de la biblioteca de videos de la página de Facebook de Encuentros por la Historia. Nuevamente, muchas gracias a todos y todas y nos veremos entonces la próxima semana.
Abrazo, Joyson. Obrigado, obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Fala, Pulga.